Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sei que tá uma bagunça aqui, mas logo mais eu explico pra você por que tá assim, tá? Antes eu vou aqui, como sempre, acender uma velinha. Essa aqui é um presente que eu ganhei da minha amiga Roberta e essa aqui é de canela, tá? Pro frio é ótima. Muito bem. E vamos começar então. Hoje eu, na verdade, vou fazer uma tiragem depois, mas antes eu gostaria de conversar com vocês a respeito do tarô, tá? Vou falar pra vocês um pouco, vou desmistificar algumas coisas, vou falar algumas coisas assim mais por cima só pra você ir conhecendo o tarô um pouquinho mais, tá bom? Como eu falei, meu nome é Camila de Souza Soares, tá? Eu sou a dona do canal A Bruxa do Ar e você tá nesse canal aqui justamente para procurar algumas informações sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as vivências, que é o que é mais importante, tá? Esse canal é um canal sobretudo humano. Olha só. Eu separei para vocês aqui as cartas porque eu gostaria de falar de alguns conceitos para vocês entenderem como que é feita a leitura, como que funciona, tá? E olha só, eu separei algumas aqui para a gente poder conversar sobre alguns conceitos. O tarô ele funciona como um conhecimento universal, tá? Ele funciona como um conhecimento que é passado de geração para geração, conhecimentos da humanidade. É como se fosse um saber coletivo. Sabe aquela coisa que vira um rito de passagem, vira uma lenda? O tarô ele é assim, ele é uma forma de comunicar alguns estágios humanos, tá? De pensamento, de sensação, tudo isso. E como que funciona? Cada cultura vai ter o seu tarô, né? Eu ainda não tenho os tarôs que eu quero aqui que representam outras culturas também, mas é porque o tarô representativo, que tem pessoas pretas, tem casais homoafetivos, eles são mais caros, né? Pra gente poder ser representado, a gente paga. É caro para ser representado. Então, os tarôs mais antigos, eles são mais em conta, tá? Por isso que eu tô apresentando esse aqui para vocês. Ele é ótimo, mas ainda não tem todas as representações que eu gostaria. Por isso que em breve a gente vai ter atualizações, beleza? Enfim, eu gostaria de mostrar alguns conceitos. Por quê? Como que funciona o tarô? É assim, a gente sempre vai ter um começo, a gente sempre vai ter ali o start da coisa toda, o start da vida, que é a carta do louco. Cadê a carta do louco? E é o número 0, né? É o arcano número 0. E aí vai tendo todos os estágios, ele vai passando por várias coisas, é como se fosse a jornada do herói, né? Ele vai passando por várias situações, as reviravoltas da vida. Olha aqui, ele aqui, ó. O arcano número 0. É aquele passo de fé, aquele salto de fé, né? É o primeiro dia do emprego, é o primeiro dia de tudo. É o primeiro romance, é o primeiro tudo. É o louco, tá? E aí, vai acontecendo a jornada do herói e depois a gente finaliza com a carta do mundo, tá? Ó, nesse tarô, por exemplo, ela é representada por uma liberdade. Ó, essa pessoa aqui, ó, bem tranquila, deitada, usufruindo ali do mundo. É a carta da comunicação, da finalização do ciclo, de você atingir o nível máximo da existência, que é leve, né? O nível máximo ele é leve, ele traz paz. Então olha só que bonita essa carta. Então o tarô ele funciona como um conhecimento universal. Por exemplo, quem nunca teve o coração partido? Ó o 3 de espadas aqui, né? Quem nunca teve uma virada na vida, né? Tipo assim, você ganhou na loteria, não sei, você conseguiu ganhar um sorteio, enfim, você teve uma sorte grande, olha a roda da fortuna, uma mudança brusca. Então, olha só as representações, né? A gente tem aqui a declaração, né? A mensagem, ó, o cavaleiro de copas. A gente tem celebrações, ó, festas, ritos, casamentos,
sabe? Olha só o 3 de paus, como é bonita essa carta. As pessoas celebrando as coisas, né? A gente tem também algumas referências femininas e masculinas, como o sol, ó. Aqui ele tá representado como como arquétipo masculino, né? E aqui a lua como arquétipo feminino. Cada cultura vai ter sua representação, tá? Eu, por exemplo, eu tenho o sol tatuado, só que na verdade ele tem um rosto bem feminino, então na verdade não dá pra saber se é mulher ou homem, né? Se é feminino ou masculino. Olha só, várias representações. Nesse aqui, por exemplo, olha a diferença de representação. Por isso que é bom ficar atento à leitura. A leitura tem toda a questão da interpretação, que é muito importante, né? Como que funciona? Aqui ele já representa outra coisa, olha só. Aqui é a assertividade, ó. Aqui é a entrega, o chamado, né? Aqui tem uma sensação mais de leveza, olha o sol. O sol é uma criança montada num cavalo, cercada de girassóis. A liberdade, né? E a lua também tem esse sentido do chamado, olha. Aqui realmente, aqui mais aparece mais, né? A questão do chamado, de você ouvir o seu interior, os seus instintos, suas emoções, de você realmente estar mais sensível ali, né? Então, é assim que funciona. A gente tem vários arquétipos. Olha o diabo aqui, ó. Uma carta de Capricórnio. Aqui, ele representa mais o apego, às vezes a ambição, o dinheiro, sabe? O elemento fogo, né? Aqui ele representa mais outra coisa, ele já muda o conceito. Por quê? Porque aqui é quando você deixa com que o externo possua sua mente. É quando você deixa com que as opiniões alheias, os seus medos, aquilo que está obscuro, domine o seu consciente. Então, né, já temos aqui a representação. Elas se conversam, mas elas não querem dizer sempre a mesma coisa, tá? Olha aqui, por exemplo, o arquétipo masculino do mago ou bruxo, aquele que faz, né, a carta do arcano número 1, e aqui é o arcano número 1, a bruxa, né? Então isso que é legal, as representações. Representar é muito importante, gente. Tá? Então é muito legal, olha só. A imperatriz, o imperador. Cadê? Ó, o imperador aqui. Então, esses são, digamos assim, os arcanos, para vocês terem uma ideia, pra gente saber, assim, a que nível estamos, pensar um pouco sobre esse arquétipo. Eu falo assim que o tarô, ele não é adivinhação, ele é uma tentativa de você pensar na vida, na sua própria vida. Ele é uma tentativa de libertação de si mesmo. Ele é uma tentativa de você ter um momento ali, de conversar com alguém, para poder se conectar com o que você está pensando, com o que você está fazendo, para você criar uma estratégia, tá? Então, isso que é legal, tá? O que eu vou fazer agora? Pro pessoal que assistiu o vídeo até agora e me viu explicando um pouquinho sobre o tarô, eu vou fazer uma leitura, tá? Mas antes eu gostaria de contar uma história pra vocês. Eu estive pensando muito sobre a pandemia e sobre as pessoas que estão, assim, em uma situação mais vulnerável, né? Às vezes sozinhas. E como que é difícil você manter realmente a psique ok, né? Se manter bem. E aí eu tava pensando esses dias como que a gente faz para passar esses conhecimentos do que é bom pra gente poder se manter saudável mentalmente durante essa pandemia. Aí eu anotei aqui algumas coisas que eu achei legal para compartilhar com vocês. Então eu anotei como se fossem alguns conceitos de conselhos de espiritualidade, sabe? Uma coisa assim mais de conversa, uma coisa mais oral, uma coisa de conhecimento, de vivência, tá? Eu acho isso muito bacana. Por exemplo, uma coisa que me ajudou muito durante a pandemia foi justamente começar a jogar tarô. Tá? Isso aqui me ajudou muito porque às vezes eu tava muito querendo saber. Sabe quando você tá com ansiedade, você sempre quer saber.
Às vezes você nem sabe o que você quer saber, mas você quer saber. E aí eu comecei a me interessar por isso. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a me libertar em relação a isso. Então eu via um arcano e eu tinha que estudar sobre ele, não é? E aquilo ocupava minha mente e me fazia muito bem. Me fazia tão bem quanto esse As de Copas, olha. Se sentir preenchido, se sentir cheio, porque você tá fazendo uma coisa que você gosta, tá? É simples assim. Às vezes é isso, é fazer alguma coisa que você gosta. Então, eu anotei aqui alguns conselhos, tá? E olha só, outra coisa que me ajudou bastante também foi o contato com os animais. Então, eu falei pra vocês que eu tenho 3 cães e tenho uma gata, que é a Maria. Maria! Vamos ver se ela vem, né? Às vezes quando eu chamo ela vem. Às vezes, né? Eu tenho 3 cães e eu tenho uma gata maravilhosa, que é a Maria. E o contato com eles, ver eles se alimentarem, cuidar deles, tem me ajudado muito também. Porque é uma coisa linda, né? Os animais são maravilhosos, eles ensinam muito a gente. E com certeza foi uma coisa que tem me ajudado. Outra coisa, meditação. Meditar e sentir o seu corpo. Treinar a respiração, fazer exercício. Passar um tempo sentindo realmente. Sente seu estômago, respira, sente seu diafragma. Faça exercício, sinta seus músculos, tá? Isso é muito importante mesmo. Cozinhar para si mesmo, eu acho que é uma das dicas mais importantes, porque foi cozinhando para mim mesma que eu comecei a, digamos assim, avaliar o que eu estava ingerindo, ao mesmo tempo que eu via os benefícios disso, e também melhorava a minha família num total, porque eu cozinhava para todo mundo ficava bem, né? Isso é muito legal. E talvez aprender algum instrumento musical, por exemplo. Eu comprei esse violão aqui, eu não vou conseguir mostrar ele agora, mas eu comprei o violão para poder me expressar de outras formas, né? A gente se expressa de várias formas. Não é só porque você tem um emprego que você não pode ser um músico. Entendeu? É por aí. Outra coisa também que é muito bacana é você também ser paciente, só que sem engolir seco. Como assim, Camila? Por exemplo, você ter uma calma, mas não é uma calma que te deixa ressentido, não é algo que te deixa com o coração pesado. É uma calma que você sabe assim, olha, a minha parte eu tô fazendo. Se você fizer a sua parte, eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem, muito bem, muito bem. E estudar símbolos, cultura, ancestralidade, dá um sentimento de pertencimento. Então fiquem atentos a isso, porque a gente precisa de pertencimento, tá? Em breve eu vou trazer novidades para vocês de projetos literários que eu tô participando, tá? Com algumas amigas minhas. E aí a gente já conversa sobre isso. Para quem ficou até agora, me ouvindo falar aqui, eu vou fazer então a leitura de hoje. Vamos lá, vamos ver o que o tarô tem para você hoje. Vamos lá. Vou começar aqui tirando o tarô celta. Vou embaralhar ele aqui, porque eu tava mexendo nele. Mais uma dica, gente. É que aqui eu moro num lugar que tem mato, né? Eu moro num lugar que tem mato, um lugar que é mais próximo realmente à natureza. Não tão próximo, eu moro na cidade, porém a minha cidade ela é bem arborizada e tal. E eu tenho uma parte assim que tem muitas árvores aqui no quintal, então me conecto com a natureza. Mas se você não tiver, põe sons de pássaros, sabe? Sei lá. Tenta de outra forma se conectar com a natureza. A tecnologia ela é muito boa, algumas vezes se bem usada, tá? A justiça. Meus amores. Linda carta. Carta assim, ó. Lembra que eu falei? Faça a sua parte. Que aí o universo conspira e faz a dele. Ou a dela, tá? Porque a justiça
é uma mulher. Mais uma. A morte. Ai, queria mesmo que caísse essa. A morte. Sabe que antes de começar o vídeo eu ia fazer um vídeo sobre a morte, sabia? Falar um pouquinho sobre o luto, sobre a ideia de morte dentro do tarô. Mas ainda bem que caiu aqui, porque agora eu consigo explicar, né? Gratidão, universo. A morte no tarô significa uma transformação, tá? A morte é uma coisa... Gente, no tarô eu fico até emocionada, sabia? Eu fico até emocionada, mas no tarô a morte é uma transformação, né? É um renascimento. A morte, ela é uma parte da vida, meus amores. Sabe? Não é o fim. A morte não é o fim. A morte não quer o fim, tá? Mantenha a chama acesa. E também é bom sempre acender vela se você perdeu algum parente ou se você tá de luto por alguma coisa. Expresse isso, sabe? Toda mudança gera receio, tá? Mas a morte, ela tem que ser bem-vinda, sempre. Pensem nisso. Não no sentido de tipo da pandemia, tá? Eu tô falando assim que no sentido aqui de tarô de transformação. Mas também ajuda a gente a pensar nisso, né? A também pensar no conceito de luto, se você perdeu alguém, né?